no YouTube para ganhar like, daí é dose. Bom, senhores, então vamos lá. Conector, nosso conector BNC fêmea, do macho, na verdade, do canal 1, também chamado de eixo X, e o nosso conector BNC fêmea do canal macho do canal 2, também chamado de eixo Y. Por quê? Eu tenho uma configuração aqui no osciloscópio que eu transformo o canal 1 no eixo X e o canal 2 no eixo Y. Isso é bem legal, tá? Mas depois eu mostro para vocês. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui minha ponta de prova, vou alinhar os meus dispositivos Pocayoke aqui nos furinhos que eu tenho aqui nos orifícios, junto lá com o meu receptor, alinho, travo, ele está travado lá o canal 1 e o canal 2. Primeira coisa que eu faço, tá? Detalhe, esse osciloscópio, ele também tem um multímetro instalado junto dele. Professor, nós vamos regular o multímetro? Por enquanto não. Eu quero que vocês aprendam a medir o tempo, que vai ser aqui no meu eixo X, e a tensão que está aqui no meu eixo Y. É isso que eu quero que vocês aprendam a fazer basicamente. Então, primeiro de tudo, para eu saber se o meu osciloscópio está correto, se as minhas pontas de prova estão calibradas, o que eu faço? Eu uso um sinal de referência conhecido. E, por sorte, todo e qualquer osciloscópio ele tem um sinal de referência. Esse sinal de referência é o sinal de 1 kHz. Tá? Então, eu vou pegar o canal 1, vou colocar esse cara no meu ponto de referência, que é aqui, ó. Aqui é meu ponto de referência. Então, se vocês olharem aqui, onde eu estou com a ponta de prova ali, aqui é meu ponto de referência. E o ponto do meio aqui, ó, é aterramento. Olha lá onde eu coloquei lá a nossa ponta de prova. Se você não fizer isso, se você fizer isso aqui, ó, colocou a ponta de prova aqui no meio e o aterramento aqui, ó, sabe o que vai acontecer? Nada, você não vai enxergar sinal nenhum. Ah, professor, mas nós não estamos enxergando nada. Claro que não, eu não liguei os canais ainda. Então, olha lá, ó. Meu chapéuzinho de bruxa aqui no ganchinho da esquerda e o meu jacaré aqui no meio, que é meu aterramento. Tá? Professor, é aquele outro pininho que está aqui, ó. Se vocês olharem ali embaixo, está escrito demo. Tá? Ô professor, isso é coisa aí que minha religião não deixa. Não, é demo de demonstration. Tá bom? Certo? Então, vamos lá, vou pegar meu chapéuzinho de bruxa. Tá lá o chapéuzinho de bruxa, lá, ó. E vou colocar junto aqui, porque eu quero ver o canal 1 e o canal 2. Preciso colocar o segundo aterramento? Não. Um deles, uma das pontas de prova só aterrada, já é o suficiente. Por quê? Porque a malha de aterramento que tem aqui dentro, ó, ele se conecta com a parte externa do BNC, que está aterrado lá com o nosso osciloscópio lá dentro. Tá? Então, vou ligar o canal 1. Putz, levei sorte, ele já começou a aparecer alguma coisa. Vou ligar o canal 2, também já começou a aparecer alguma coisa. Mas se você ligar o canal 1 e o canal 2 e tiver assim, ó, não se assustem. Professor, o meu não está nem assim. Aí, bicho, se preocupe. Né? Professor, o meu está assim, ó. Primeira coisa que vocês têm que olhar. Olha aqui no canto, ó. Tá vendo aqui no canto que tem, ó, canal 1 e canal 2? Bem aqui no cantinho. Então tá ali, ó, canal 1 e canal 2. O que acontece? Ele está me mostrando que está com a setinha para cima aqui no meu. Ele está dizendo o quê? Que o meu canal 1 está fora da tela de medida. Apesar de eu mexer na escala, eu tenho uma área pré-determinada para eu fazer a medida. Só que a minha referência está fora dessa tela. É isso que ele está falando para mim. Tanto do canal 1 quanto do canal 2. Existe uma maneira fácil de acertar isso. Neste modelo. Tem modelos que você vai ser obrigado a ficar mexendo aqui, procurando. Certo? Agora, este modelo, eu faço o quê? Eu aperto esse botão, ele já vai para o meio. Eu aperto esse botão de baixo aqui do canal 2, ele já vai para o meio. Olha lá, estão os dois colocados um em cima do outro.
Agora, eu não estou enxergando nada, professor. Ainda está só um rabisco ali. O que eu tenho que ver? Vocês se lembram que eu falei para vocês que o osciloscópio, ele mede tensão de pico. Ele não mede tensão em RMS. O osciloscópio mede, mede sinais que variam no tempo. Esses sinais que variam no tempo, ele mede tensão de pico. Tá? Então ele mede pico a pico e pico. Por quê? Porque é o que eu vou enxergar na minha tela. Agora, como é que eu faço, né, para conseguir trabalhar... Deixa eu tirar essa mensagem, pronto. Como é que eu faço para conseguir, então, trabalhar e olhar esse sinal aqui na minha tela? Eu tenho que olhar a escala aqui. Ó. No meu caso, a escala do canal 1 está em 50 volts. Professor, mas como assim 50 volts? Eu estou dizendo o seguinte, que cada linha dessa, cada junção aqui horizontal para mim, eu tenho que ter 50 volts. Por isso que o meu sinal está muito pequenininho aqui. Porque aqui ó, eu tenho que ter 50. Então na minha tela inteira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50 vezes 8, eu poderia ter um sinal de quanto aqui? 400 volts. Então eu podia estar medindo um sinal de 400 volts aqui. O osciloscópio consegue fazer isso. Porém, essa ponta de prova aqui, ela mede no máximo 220. Ah, professor, mas então, para eu medir os 400, eu preciso. Aí tem uma outra ponta de prova, com uma proteção específica, para você pôr aqui e fazer essas medidas. Eu conheço pontas de prova que você pode medir 13.800 volts. Sabe aqueles três fios que ficam lá em cima do poste da Copel? Aqueles 3 fios lá de cima é 13.800 volts. Existe ponta de prova de osciloscópio que você pode colocar lá para fazer essa medida. Tá? Eu conheço, uma delas tem ali no LACTEC. O pessoal ali do LACTEC, do Instituto de Desenvolvimento da Copel, eles têm essas pontas de prova. O pessoal da teste da Copel, de desenvolvimento da Copel, também tem lá disponível. É baratinho a ponta de prova. O osciloscópio custa R$4.000, esse osciloscópio aqui, a ponta de prova custa R$72.000. Hoje, tá? Com o dólar no preço que está. Se subir o dólar, ela custa mais caro. Tá bom? Mas por quê? Porque ela tem que fazer toda a parte de isolação do sinal e garantir que o operador e o osciloscópio não vão explodir quando estiverem em contato com essa tensão. Certo? Então, olha só. Professor, então eu não posso medir um sinal de 400 volts com esse osciloscópio? Com esse osciloscópio pode. Você não pode com essa ponta de prova. Ah, professor, então eu vou medir o 127. Eu posso medir o 127 com esse osciloscópio? Pode. Só que tem que tomar um cuidado. O sistema de aterramento do osciloscópio não pode estar ligado. Porque se você for usar o osciloscópio com o pino de terra para medir a rede elétrica que está alimentando ele, o que vai acontecer? Ele fecha curto-circuito entre fase e neutro, cai o disjuntor e queima o osciloscópio. Tá? Mas é só tirar o pino de aterramento que ele funciona. Certo? Era para vocês terem feito isso em circuitos elétricos, vocês não fizeram. É um sarro ver os caras com medo ligando o osciloscópio, né, na tomada. Aí o cara vai assim, né, para ligar. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Então, o que acontece aqui agora? O que eu vou fazer? Eu vou deixar o canal 1 na parte superior do meu osciloscópio. Vou dividir a minha tela em duas partes. E o canal 2 eu vou colocar na parte inferior do meu osciloscópio. E agora eu vou só ajustar para que ele apareça o maior possível na minha tela. Né? Então tá lá, o canal 1, ajustei ele, está o maior possível. Canal 2 agora. Também canal 2 aqui o maior possível. Muito importante. Ó, vou digitar no canal 1 aqui, ó. Vou digitar aqui no número 1. Digitei o número 1, ele aparece aqui para baixo, aqui embaixo ele aparece o que para mim? Ó? Ele aparece um menu, ele me diz o tipo de acoplamento, se eu estou medindo um sinal de corrente contínua ou um sinal de corrente alternada. Olha só que legal, eu vou mudar aqui para corrente alternada, olha lá o que vai acontecer. Ó, olha bem o que está acontecendo. Ó. Corrente contínua, corrente alternada. Pergunta. Eu posso ter um sinal
quadrado de corrente alternada? Vocês estão acostumados a mexer com sinais quadrados lá em sistemas digitais, né? Sistema digital eu tenho sinal negativo? O meu sinal é para baixo do zero? Não. Então os sinais lá de concepção e design de sistemas digitais, todos eles são sinais contínuos, certo? Apesar dele ser pulsado, mas é um contínuo pulsado. Agora, nada impede de eu ter um sinal, que nem esse que está aqui, ó, alternado quadrado. Sabe aonde que nós usamos isso? Quando nós estamos utilizando os saltos de frequência ou as bandas de frequência do 2,4 GHz do Wi-Fi. O sinal que passa e me faz o salto de frequência para uma frequência para outra, mudar a banda e mudar a minha taxa de transferência de dados, é um sinal quadrado. E nós não vemos, mas é um sinalzinho quadrado que passa lá. E é alternado, tem parte negativa e parte positiva. Certo? Tá? Mas então, aqui nesse instante, nós temos o quê? Sinalzinho quadrado e contínuo. Por quê? Porque minha referência é uma referenciazinha contínua. Então a gente tem que sempre ficar bem atento a qual tipo de sinal que o meu osciloscópio pode medir. Se é um sinal contínuo ou um sinal alternado. Dentro do osciloscópio, o que ele faz? Ele coloca um capacitor de filtro ou tira um capacitor de filtro com o meu sinal. Só isso, tá? De série com o meu sinal. É isso que ele acaba fazendo, para ele fazer esse acoplamento CC e acoplamento CA. Tá? É um capacitorzinho que tem essa função. Aí agora, eu tenho que enxergar o período desse cara. Só que para que eu possa enxergar o período, então eu tenho que mexer na minha escala horizontal. Para eu mexer na escala horizontal, eu venho aqui, ó. Beleza. Ih, professor, piorou. Tá pior ainda. Né? Meu sinal agora não estou enxergando nada. O que acontece? Eu tenho que ver onde está o meu trigger. O que é o trigger? Se a gente pegar do inglês, seria lá o nosso gatilho. É o nosso ponto de referência. Tá? É o ponto que eu vou usar como referência para o meu osciloscópio congelar a imagem na tela. Então, o trigger, tá? Eu tenho que ver se está no canal 1 ou se está no canal 2. Eu aperto aqui nesse rapaz aqui. Tá? E daí ele vai mostrar para mim a fonte. Olha lá, ó. Aqui embaixo está no fonte canal 1. Se está na borda de subida, na borda de descida, aqui do lado, ó, eu posso dizer aonde que ele está, né? Ou em ambas as bordas. Olha lá, ó. Fonte, se é canal 1, se é canal 2, se é um sinal externo que vai me dar referência, tá? Ó, se é um sinal de FM que está me dando referência, se é um gerador de forma de onda e por aí vai. Tipo de disparo, borda, largura, padrão de vídeo, aí nós podemos escolher o que nós queremos. Agora, o meu cara ainda está parado. O que acontece? Aqui, ó. Olha lá. Eu mexi nesse rapaz. Aqui eu coloquei e disse, olha, eu quero que a minha referência seja o meio deste sinal. Então, meu trigger agora está no canal 1. Professor, e se eu quisesse o canal 2 como trigger? Para nós aqui, os dois sinais estão exatamente iguais. Não teria problema eu mudar para o canal 2. Eu só venho aqui, ó, e mudo minha fonte. Só que mudando minha fonte, eu também tenho que ajustar aonde que o trigger vai pegar. Eu agora coloquei aqui, ó. Certo? Então, quando vocês estão mexendo com o osciloscópio e o sinal não para na tela, em vez de você vir aqui fazer assim, ó, um stop, daí fazer a medida, né? Usa o trigger. É mais fácil, é mais tranquilo. Tá? É mais... E vai ter sinais que ainda nós vamos ter que usar o que nós chamamos de trigger forçado. Eu quero, por exemplo, ver um pulso de sinal PWM. Vocês já ouviram falar do tal do PWM, né? Já usaram ele? Não. Não? Então vocês... Ah, não. Vocês não fizeram projeto de circuitos eletrônicos? Não. Sistemas microprocessados? Não usaram PWM no microcontrolador lá? Sinalzinho de PWM, hardware de PWM para gerar sinais que variavam no tempo? Vocês nunca viram um sinalzinho assim, ó? Um sinal que eu tenho, um cara pequenininho e outro tempo grande.
Ou então, tem um cara maior lá, que a maioria dos sinais que nós verificamos em sistemas digitais são sinais quadradinhos, que nem esse. Agora eu posso gerar um sinal PWM, que é o quê? Que é mudar a largura de pulso, mudar o tempo em alto e mudar o tempo em baixo. Isso é utilizado, por exemplo, para você comandar motores, comandar servomotores. Ou então você fazer justamente sistema de senha para Wi-Fi, sistema de senha por hardware. A gente faz isso. É bem interessante, tá? Dá para fazer. Oi. Ah, ufa. Bom. É impressão minha ou você parou de gravar faz uma meia hora? Tá gravando. Ali em cima. Ah, tá gravando. Ufa. Então tá bom. Então olha só. Essa aqui é a base que nós temos para trabalhar com o osciloscópio. Toda vez que você for pegar o osciloscópio, faça isso. Garanta que você saiba qual é o tipo de acoplamento do sinal que você está medindo, que ele está preparado para medir, tanto do canal 1 quanto do canal 2, certo? Então eu só apertei aqui e consegui fazer isso. Garanta também aonde está meu trigger, se está no canal 1, se está no canal 2. Né? Então, por exemplo, olha lá, eu vou colocar no canal 1. Coloquei no canal 1 e garanta que o ponto do trigger esteja em um local que eu só estou cortando uma vez o eixo Y. Porque se eu colocar em pontos que várias vezes ele está cortando o eixo Y, o que ele faz? Ele não tem uma referência do meu sinal. Tá? Certo? Quando eu apertar aqui, ele sempre pega o quê? Pega o meu sinal e pega o meio dele. Tá? Uma outra coisa importante desse osciloscópio, se eu apertar aqui, ó, no meio desse botão, olha ali que ele muda ali para mim. Ó. Olha, aparece uma informaçãozinha aqui. Ó. Fine. O que significa esse fine? Que ele é gente fina? Não. É o ajuste fino. Olha aqui. Ó a diferença do ajuste. Eu estou ajustando a cada 10 milivolts a minha escala. Tá? Então eu consigo ter um ajuste fino. Eu estou dizendo que cada quadradinho desse vale 860 milivolts. É isso que eu estou falando. Ou então eu estou dizendo que cada quadradinho vale, que nem aqui nesse caso, 1,4 volts. Certo? Apertei de novo. Aí ele vem para o ajuste normal, com o ajuste mais grosso, o ajuste mais chato. Olha lá. Ó. Certo? Beleza? Então o osciloscópio conseguimos entender mais ou menos como é que ele trabalha? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o 555 justamente para a gente conseguir ver tanto o sinal de carga e descarga ali do nosso capacitor, quanto um sinalzinho quadrado que vai ligar o nosso LEDzinho do pisca-pisca.